Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Grêmio e das cicatrizes da eliminação para o Corinthians, como por exemplo o Renato, que já sofre uma pressão para deixar o clube. Seja agora, no final do ano, eu vou te contar bastidores dessa história. Tem as explicações do porquê os reforços não foram utilizados e o time vai ter reservas em Cuiabá, pensando na Libertadores na semana que vem. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Você já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Meu muito obrigado. E você que não se inscreveu ainda, que acompanha os conteúdos, é só o que eu peço para você, beleza? Bora falar do Grêmio, do tricolor gaúcho, que ainda lambe as feridas, né, do que aconteceu, da maneira como aconteceu. Um Grêmio muito apático, submetido ao que o Corinthians entregou para o jogo, com muito mais disposição, aplicação tática. Um Grêmio que viveu de chutão, ligação direta e que teve uma interferência muito clara do Renato, né, ou a não interferência. Renato demorou para mexer, fez a leitura equivocada, questionou repórteres na entrevista, está acuado, está agressivo, tá reagindo de uma forma muito ruim, está sofrendo já um desgaste nítido por tudo que aconteceu esse ano no Rio Grande do Sul, né? Ele cita isso a todo instante. Tá? O Renato está com dificuldades para controlar muitas questões que fogem, né, da sua alçada, né, porque, enfim, é claro que o Grêmio passou por algo que nenhum outro clube passou, né, porque mesmo o Inter, com toda a dificuldade sofrida também, já voltou para o Beira-Rio, o Grêmio ainda não voltou para a Arena, o Juventude nunca saiu do Alfredo Jaconi. Então, por mais que as pessoas minimizem, né, essa questão da logística, é que o Renato bate tanto nisso que parece realmente algo relacionado a um tipo de choro, né, do tipo, meu Deus, o cara só fala nisso, reclama disso. Mas, cara, eu não estou lá para saber, deve ser complicado mesmo, os caras não dormem em casa, tem uma logística completamente complicada nesse momento, né? O Grêmio definiu o Couto Pereira como o estádio das oitavas de final da Copa do Brasil e agora da Libertadores. Então o Grêmio segue em Curitiba, mas tem que fazer um jogo em Cuiabá, então tem uma parte da delegação que vai ficar em Curitiba para programar esse jogo em termos de logística, staff, né, tudo. Os caras estão em Curitiba para ficar para esse jogo de terça-feira contra o Fluminense e outra parte da delegação viaja para Cuiabá para poder cumprir tabela, né, no Campeonato Brasileiro. Então, cara, os caras não vêm para Porto Alegre, os caras não dormem em casa. Sério, é uma loucura realmente. E o Renato está desgastado com tudo isso, está muito claro, né, que ele está desgastado com tudo isso. Mas mais do que isso, ele está desgastando o torcedor. O torcedor está sentindo um Renato meio que caminhando para um fim de ciclo, por um desgaste que pode ser excessivo se os resultados não vierem, e eles norteiam todo o processo. Né? A diretoria do Grêmio ela é um pouco, digamos assim, dependente, né, da estrutura Renato Portaluppi, né, porque ele muitas vezes ele que dá a cara a tapa, ele que responde pelo clube, ele que fala pela instituição, ele que muitas vezes faz as suas escolhas e responde por elas, enquanto que muitas vezes a diretoria não se apresenta para dar explicações. Então, o Renato é um escudo muito cômodo, né, para os caras. Então, por isso que quando a gente fala que o Renato está desgastado, a perspectiva de saída do Renato ela é muito mais por uma tendência de saída do treinador, por vontade do treinador, do que propriamente por uma demissão. O Renato não corre risco de demissão, até porque os dirigentes entendem que retirar Renato, que é aquilo que eu sempre falo para vocês, nesse momento faz com que a estrutura desabe. Seria uma ruptura muito significativa no momento crucial em que o Grêmio ainda não se afastou devidamente da zona do rebaixamento no Brasileiro. Então, não é o momento. Mas é claro que se discute uma permanência para o ano que vem. Claro que pode parecer até cedo a gente falar sobre isso, mas, enfim, é uma discussão que já tem que começar. Porque existe um pensamento, pelo menos uma vertente de pensamento dentro da alta cúpula tricolor, de que o Grêmio deveria seguir o seu caminho sem o Renato. E o Renato começa, até pelos sinais que ele vai indicando, começa a pensar nisso também, de que talvez ele precise seguir um caminho longe do Grêmio. Então a gente está caminhando, gente. Pode ser que o Grêmio seja campeão da Libertadores, o que não é uma tendência, mas a gente nunca sabe, e isso tudo mude ao final do ano.
Mas nesse momento, o Grêmio avançando um pouco mais, passando até pelo Fluminense, chegando ali nas quartas ou na semifinal até, sei lá, e ficando em meio de tabela do Brasileiro, há uma tendência muito forte de que o Renato se despeça ao final do ano. E tem algumas situações que estão acontecendo nos bastidores que estão indicando uma tentativa, pelo menos, de uma retomada de poder para a diretoria, para o clube. Porque o Renato sempre foi um cara muito influente, um cara muito que se envolveu em todas as áreas, que escolhia profissionais para trabalhar com ele, jogadores, profissionais da área médica e tudo mais. E nesse momento o Renato está com poucas atribuições nesse sentido. Vale lembrar que o Grêmio contratou o Fernando Lázaro, que foi técnico do Corinthians no ano passado, chegou a ser técnico do Corinthians por uma medida meio desesperada do Duílio Monteiro Alves, né, na saída do Vitor Pereira. Ele deixa a seleção brasileira para assumir esse desafio, mas um cara que era brilhante como analista de desempenho. Inclusive, chegou à seleção brasileira e estava para disputar a Copa do Mundo com esse cargo. E só abandonou para ser técnico do profissional do Corinthians. Pois bem, depois ele retoma a condição de analista de desempenho e o Grêmio o contrata exatamente para isso. E ele participa dessas contratações, desses reforços que já não tem mais a interferência do Renato. Tem um ou outro que ele indica, que ele pede e tudo mais, mas o Grêmio tem contratado nos últimos tempos reforços da direção. Reforços que têm a ver com o centro de dados lá do Grêmio, da análise de desempenho, que capta todos os números e processos de jogadores que chegam, inclusive, nesse novo perfil, né? Que são jovens jogadores da América do Sul que chegam antes de serem vistos por outros clubes, porque muitos deles despontam e vão até para o futebol europeu antes de passar por aqui. O Grêmio está tentando garimpá-los antes. Matias Arezo, Alexander Aravena e o Miguel Monsalve. Pois bem, esses nomes com muita interferência do Fernando Lázaro, do vice Antônio Brum, do centro de dados, e não necessariamente do Renato. O Grêmio contratou o James Freitas, que foi um profissional que já trabalhou na base do Grêmio, que já foi auxiliar técnico muitos anos e que voltou agora. Um excelente profissional e que estava no banco de reservas no Couto Pereira ao lado do Renato, não o Alexandre Mendes, o James Freitas. É uma tentativa da diretoria de mostrar a Renato que aqui há um profissional da comissão técnica permanente. E esse cara é do clube. Porque o Renato saindo, o Alexandre Mendes vai também. Se daqui a pouco o Renato vai embora, pede para ir embora ou é demitido, o Grêmio tem um profissional para fazer a transição. Você não contrata um técnico de uma hora para outra. É muito difícil. A menos que seja um cara desempregado, disponível e de um nível que não é condizente com o tamanho do clube, você liga para o cara, ele aceita o desafio, pega um ônibus, um carro, um avião e treina o jogo, comanda o jogo à noite. Isso pode acontecer, mas não é assim que normalmente funciona. Nesse período de dias que muitas vezes você fica negociando com outro técnico, você tem que ter um membro da comissão técnica permanente, para que esse cara possa assumir nesses momentos. O Inter, por exemplo, não tinha. Teve que resgatar o técnico do Sub-20, que estava fazendo uma campanha ruim e tudo mais, para comandar o time lá entre Cudê e Roger Machado. O Grêmio está tentando se arvorar com James Freitas nesse sentido. Então, são alguns movimentos que indicam que o Grêmio já está se preparando para não ter Renato. O Renato, como eu disse, foi muito mal na entrevista, inclusive tentando explicar do porquê o Monsalve e o Aravena não foram utilizados e do porquê o Arezo também não foi relacionado, porque acabou estourando o limite de estrangeiros. E entre o Aravena e o Arezo, o Renato explicou que ele, centroavante, já tinha o Diego Costa, e a tendência de utilizar o Diego Costa não teria por que ele ter outro centroavante. E no caso do Aravena, era um ponta que o Grêmio necessitava na ausência do Gustavinho, que estava suspenso. O problema é que ninguém entrou em campo, né? A não ser o Diego Costa, e que estava visivelmente sem condições de jogo. Talvez era jogo para Arezo, e não necessariamente para Diego Costa, que precisava ganhar alguns minutos, tudo bem, mas quando você precisa ganhar o jogo, isso se sobrepõe a tudo, né? E o Arezo, se ele tinha mais condições físicas para jogar, era ele que deveria estar no banco e ele que deveria ter entrado. O Aravena, pelo menos, se no momento em que você precisa fazer alguma coisa, que você percebe que o Soteldo cansou e que o Grêmio não consegue agredir o Corinthians, pelo contrário, está escapando de perder, aí você tinha o Aravena, você tinha o Natan Fernandes, você poderia abrir os lados do campo com esses jogadores. Isso não aconteceu. E o Monsalve, que destruiu com o jogo contra o Furacão no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, e que de repente foi para o banco e sequer entrou.
quando o Cristaldo estava muito bem marcado e não estava conseguindo jogar. E o Renato disse que deixou o Cristaldo para bater pênaltis. Como se o Monsalve não soubesse bater pênaltis, né? Jogador profissional, um meia que bate bem na bola, como a gente já viu ele bater no final de semana. Eu não consigo acreditar que se ele fizesse essa troca, o Monsalve bateria um pênalti pior do que bateu o Cristaldo. Então não fez muito sentido também essa justificativa. Acho que né, o Renato estava acuado, estava tava desconfortável e aí acabou cometendo, né, enfiando os pés pelas mãos aí e não tendo as melhores decisões na partida e também na entrevista coletiva. Como eu falei, uma parte fica em Curitiba, a outra viaja para Cuiabá e com a vitória sobre o Furacão no final de semana, deu uma aliviada no processo, indicando que o Grêmio pode preservar muita gente para esse jogo contra o Cuiabá, que também está vivendo uma fase difícil no Campeonato Brasileiro, pensando no jogo de terça-feira contra o Fluminense de Mano Menezes pela Libertadores da América. Então, a tendência é um reservaço, da mesma maneira como aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense, que o time correspondeu bem, né? Então garantiu 3 pontos lá. Acho que ele vai manter a mesma fórmula, descansar a galera para na terça-feira jogar contra o Flu pela Libertadores. O Grêmio tentando chegar às quartas de final. O Fluminense não está tão bem assim, mas já deu uma reagida com a chegada do Thiago Silva, com outros reforços, já está respirando ali na tabela do Brasileiro. E tem o Mano Menezes, que conhece muito bem o Grêmio, conhece muito bem o Renato, enfim, a gente sabe tudo que pode acontecer. Então, são prognósticos aí, né? Ah, e o Bright White, né? O Braithwaite, deve estrear no final de semana, a gente vai poder vê-lo alguns minutos em campo. O que vocês acham do Tricolor? Vai dar uma retomada na temporada? O Renato tem que ficar para o ano que vem? Tem que sair agora? Tem que sair final do ano? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!